Eu sou a Carol Rocha. Oi, eu sou a Jéssica Greco. E nós somos o... Imagina Juntas! Eu esqueci de falar junto. Que isso, amiga? E nós somos o... Imagina Juntas! É a primeira vez que você tá fazendo isso? Desculpa. Pelo amor de Deus. Ai, amiga. Ai, ela é doidinha assim, gente. She's so crazy. Ai, ela é assim, gente, ela é doidinha. Quando você vê, ela já tá fazendo, cara. Ela é tudo. Ela é muito doidinha. Eu amo. E o que a gente vai fazer? O nosso papel de doidinha se meter na vida dos outros. Nós estamos hoje com um super especial de e-mails. Especial de e-mails. Eu amo a nossa vinheta. Ela é perfeita. Golfinho. Bom demais. A gente hoje vai fazer uma coisa que fazia tempo que a gente não fazia real oficial assim, né, amiga? Sim. Que é responder as questões que vocês mandam pra gente no nosso e-mail incrível, que é... Como que é? Especial de e-mails, @gmail.com. Eu nem me atrevo a falar, porque não tem como, entendeu? Amiga, eu Você é a sinto maior. que, sabe, essa é a minha colaboração no nosso trabalho. É o seu papel no mundo, é a sua missão na sim, Terra. é o meu Ikigai. É o motivo para o qual estou aqui e trabalho. Perfeita. Bom, temos aqui temas complexos. Tem um Amo. aqui que, assim, nunca passei por ele. Vamos lá, amo. Na verdade, já meio que passei sim, viu? Tá. Não sendo da minha parte. Enfim, vou contar pra vocês entenderem, tá? Vamos lá. Meu Deus, feliz demais. Volta Lula, volta Rihanna, volta Imagina. Porque a gente tá pegando os que já estavam lá atrás, tá? A gente tá indo atrás e caçando e-mails de todo mundo, Isso. tá? É isso. Bom, me chama Ariel, que saudade! Mas Amo. pode falar meu nome mesmo assim. O meu caso é o seguinte: namoro tem 4 anos, mas os pais do meu boy são super ciumentos com o boy. Eu digo que ele é um menino perdido na floresta. Eu não entendi muito bem a referência. Se eu estou feliz com alguma conquista dele, eles nitidamente tentam ficar mais felizes para abafar minha comemoração. É como se o meu namorado não pudesse receber outro tipo de amor a não ser o dos pais, e estão sempre tentando conter minha participação na vida dele. E, sinceramente, eu não sei como conversar com meu namorado sobre os pais dele, sem que ele se ofenda. Sei lá, me ajudem. Como começar esse assunto? PS, na maior parte das vezes, meu namorado se posiciona, mas às vezes prefere se isentar do possível atrito. Ai, eu acho que assim, vamos lá. Nossa! Primeiro, um prato cheio para estudante de psicologia, não é mesmo? Esse e-mail, ele tá assim, ó... Um suquinho. Esse e-mail poderia estar num estudo de caso, numa avaliação, numa prova, e se a gente começasse a falar ali pela psicanálise e tal, porque realmente essa relação pais, né, parentalidade, filhos e essas relações que são complexas, eu tava falando que eu nunca passei, porque meus pais não ligaram muito pra mim. Que delícia! Ei! Ausência! Ausência! Mas eu já namorei uma pessoa que, mesmo depois, sendo mais velho, porque eu tive contato depois, continuou sendo tratado como adolescente pelos pais. Ah, e a relação Sabe? continuou A ali, relação né? continuou sendo, assim, de um cuidado que não é o cuidado de um adulto para um adulto. Sim. Era um cuidado como se fosse um adolescente. E tanto que eu sei das histórias, que aí depois ele tava casado, se separou, e aí quem foi montar um novo apartamento foi a mãe. Tipo assim, Entendi. sabe Mas é uma esse família nível? que tem também condições financeiras estáveis. Tem, mas ele tem muito da própria condição. Também tem, entendi. Sabe? Tipo, não tinha... Não tinha por que Não aquela tinha. situação existir. Não tinha. Do tipo assim, sua mãe escolhia as toalhas e, tipo, as não. panelas. E, caramba, você tem... Sabe? Entendi. Tá indo pra república da faculdade, sabe assim? Que eu acho que, no meu ponto de vista hoje de educação, eu acho que uma coisa é você dar o apoio, outra coisa é você tratar como... pra sempre como a criança. Sim. E criar uma relação de dependência de fato, né? De dependência e vira isso. de papel social
daquela família ainda sendo os cuidadores. Nunca passa pro lado, tipo, poxa, que orgulho do nosso filho, nananã. De não reconhecimento de adultez do outro. Deus me livre Total. a fazer isso com meu filho, por exemplo, sabe? Uhum. Tipo, entrar nesse lugar. Então, eu acho que é super complicado. E eu acho que pra homem, falando da sociedade que a gente vive, né, as coisas todas, pra homem cis ali, que sempre foi acostumado a ter essa vida, né? Ele foi ali educado como um homem. Uhum. Já não é esperado que ele se vire nas coisas, porque sempre um menino, né? Ah, ele tá Sempre um aprendendo, menino. né? Tá sempre Sempre tá aprendendo. aprendendo. Ai, não lava uma roupa porque é menino. Ah, não sei o Aham. quê, porque. Sabe? Então, acho que quando tem os pais que continuam agindo assim. Vira uma situação muito confortável também, porque a pessoa ela não tem essa vontade, que é uma coisa, né, que a nossa Ariel fala, né? Que é uma coisa de, eu sinto que às vezes ele simplesmente não quer nem falar para não se desgastar. Porque é isso, não tem por que sair dessa situação, porque se rebater ou entrar num atrito muito grande com essa situação, vai fazer com que ela não exista mais e ao mesmo tempo, será que eu quero que ela não exista mais? Entendeu? Exatamente. Não precisa sair dela. Mas o que eu achei interessante desse e-mail foi que são os pais. Porque geralmente tem esse comportamento trocado de tipo assim: a filha sofre isso com o pai. Uhum. E o filho com a mãe. Ou também da filha com a mãe. Mas é sempre. Nunca são dois pais. Imagina que inferno se relacionar com a pessoa que é o pai e a mãe que ficam assim, tipo, nosso filho é perfeito. Fica em cima, né? Nós aqui propusemos as melhores coisas pro nosso filho. Então, acho que deve ser assim. E sabe uma coisa que eu senti também que deve ser horrível? Que é esse sentimento de competição. Que existe muito entre, né, pais, mães, isso acontece, com o filho. Não só competindo diretamente com o filho, de ter uma competição ali com a criança, que isso é muito comum, como também um sentimento de competição para tudo que está em volta dele, que é as relações, que é as conquistas. Tudo isso envolve um sentimento de competição onde você nunca vai ganhar. E você não acha que tem uma coisa de controle também? Total, tem muito Tipo controle. assim, a gente, assim, como humanidade, é muito louco. Como o poder dita muitas coisas. Uhum, O poder sim. dita os desejos sexuais, os arranjos sociais, né? Ter poder. Não só o poder financeiro, mas ter o poder, estar em posse de algo e tal. Então, essas relações de poder e parentalidade são muito complexas, porque, por exemplo, que é uma coisa que eu já falei, desde que eu aprendi, tô aprendendo a ser mãe e tal, que é você ter o filho e o filho ser o motivo da sua vida. Uhum, Tudo é esse filho. As alegrias da sua vida vêm desse filho, sim. o prazer na vida vem desse filho, a sua dedicação da sua vida é esse filho. Isso não é bom, não é saudável, porque e aí esse filho é o responsável por suprir tudo em você, sabe? E você tem o quê? Controle. E Exatamente. aí? E quando isso não existe mais? E quando você não conseguir mais ter esse controle? Esse filho tiver uma vida, começar a ser independente. E eu não digo só independente de ser adulto, ir pra faculdade. Não, é tipo, sair pra ir pro colégio, Exatamente, exatamente. Porque eu acho que a né? independência. Muito doido. Ó, o Valente vai fazer 8 agora. E já tem umas coisas muito assim. Mãe, eu combinei com meu amigo que no final de semana a gente vai fazer tal coisa. Que Tá. bom, né? Ele tá podendo ter as escolhazinhas ali dentro da idade dele, da vida dele. Eu Uhum. vejo muito uma creator que eu adoro, que é a Steph Machado, que ela tá relatando como é ter um filho adolescente. Aham. E aí, esses dias ele foi no show do Coldplay só com os amigos, ela falando, ai, tô aqui acompanhando. Mas sempre dando muita liberdade, inclusive o conteúdo que ela faz, ele sabe, faz com ela. Muito legal. Sabe? Aham. Tipo, de respeitar mesmo como um indivíduo, assim, sabe? Então, Uhum. acho que isso é legal, poder falar sobre isso, trocar ela vendo ele se tornando um adulto, respeitando essas coisas Uhum. dele. Perguntando, um dia ela fez um vídeo assim, filho, fala o que que não é legal os adultos fazerem, sabe? Aham. Então, tipo assim, vamos ouvir, sabe? Sim. Pra passar Ter a uma troca respeitar. como um outro ser humano. Que é o Sim! básico. E daqui a pouco é um adulto, e aí você vai Sim. querer, esse adulto vai querer ter conversas de um. Eu sinto muita falta de ter, por exemplo, esses dias eu queria, sei lá, quero comprar um carro.
cara, quem eu tenho 35 anos, eu tava assim, quem era o adulto que eu deveria perguntar pra Aham. me ajudar, sabe? Sim. Então, assim, um mentor, sabe? Esse adulto mentor. Aí um tio meio veio pra cá e eu me senti assim, com 15 anos, perguntando que curso da faculdade Sim. seria bom. E eu tenho, assim, casa, filho, trabalho, sabe? Você tem a tua vida. Exatamente. Mas olha, não ter criado esse vínculo de ter essa figura de mentor, Aham. sabe? Então, acho que é legal ter esse lugar, tipo, um adulto mentor. Não o adulto que controla a sua vida, não o adulto que ainda te trata como uma criança e faz esses jogos. Eu, se fosse ela, abriria o jogo com ele, falaria num lugar bem, tipo, comunicação não violenta. Exponho o que eu estou Uhum. sentindo, como estão os meus sentimentos, proponho uma mudança, nananã, não só jogar a parada, mas É. trabalhar formas de comunicar aquilo. Mas também não daria o máximo de esperança, não, porque também é muito cômodo pra muita gente viver a situação assim. E é um assunto muito delicado também, porque às vezes é isso, a pessoa às vezes não quer ter uma interferência porque ela sabe daquela situação. Às vezes é uma situação que até pode ser dolorida pra ela passar, e ela não tem força pra lutar contra aquela situação também, porque às vezes vem de um lugar de se sentir muito impotente perante a De família. dependência emocional mesmo, né? De Pode ser sentir que não tem essa voz pra poder rebater. Por isso né, que ela fala, às vezes eu sinto que ele não rebate. Porque às vezes a pessoa não tem nem essa força de conseguir ir contra. De achar que ela que tá errada de ir contra. verdade. Poxa, eu tô tendo tanto amor, tô tendo tanto apoio. E eu tô sendo essa pessoa ingrata que não quer isso, sabe? Isso mexe com a cabeça também. Então, eu acho que tem que pensar muito, que eu acho que é o que a Julie falou. Ter muito cuidado com a forma como você vai falar. Pra não parecer que você tá sendo invejosa, pra não parecer que você Ciumenta. tá ciumenta, né? que você tá querendo ocupar um espaço que é da família, que é um espaço familiar, que é um espaço que já existia muito antes de você entrar nessa família, nessa dinâmica. Sim. Então, eu acho que é muito ir pelo lado de como você se sente e, às vezes, até abrir esse diálogo, porque, às vezes, existe também esse incômodo do outro lado e ele também não sabe como falar, ou se abrir, enfim. E também, às vezes, eu percebo isso também agora da minha própria experiência. Quando eu me relacionei com pessoas que tinham famílias estruturadas, eu achava muito diferente da minha realidade. Uhum. Então tem que entender também como que é a sua realidade. É muito distinta da realidade deles, porque talvez a sua percepção seja de que é um exagero e na verdade, sei lá, é o saudável. Para! Mas pode ser também, né? E eu acho que cada relação familiar é uma relação muito diferente. Às vezes você olha uma relação de fora e você fala, nossa, mas por que que vocês. Por que que, sei lá, por que que a pessoa que eu tô junto não gosta da mãe? Por que que ela tem Sim. uma pessoa tão boa, tão querida? Mas existem tantas camadas que envolvem isso Sim, que às total. vezes só você olhar e falar assim, nossa, mas ela é tão boa, ela é tão legal. Ela fala umas merda, mas tá aí, né? Aqui não fala. Uhum. Sabe? E não é isso. E às vezes a coisa é muito mais intrínseca pra São ter uma muitas, mudança. muitas feridas, muitos Muito. anos, muitos comportamentos, muitas coisas que já aconteceram. Mas se você acredita nessa relação que você tem com ele, quer investir nisso, seria legal você ter a liberdade de falar, mas falar assim, pensando nisso, como falar. Sim. Falar, né, como você se sente, se abrir, propor algo, propor é legal, né? Se você só Sim. chegar com uma reclamação, eu não recomendo nunca em nenhuma discussão, assim. Uhum, também. Já sabemos que isso não é o caminho. Uhum. Se você vai reclamar de uma parada, reclame tendo algum tipo de caminho. Sim. Porque senão é a briga pela briga. Não, e aí Senão nem você sabe o que você quer, né? É. Se você só Aham. briga. É igual quando você tá no trabalho, que você vai falar alguma coisa e fala, entendi, mas o que você sugere então pra melhorar? Exatamente. Porque senão isso não vai chegar a lugar nenhum e aí vai virar uma DR que não vai ter fim. E quando você não sabe mais pelo que tá brigando? Sim, porque se você nem você tá sabendo o que você gostaria de Aham. propor e tal, não sei o quê, vai brigar pelo o quê? Vai ficar esse Às se vezes aberto. Não, e às vezes é amadurecer mesmo essa ideia antes de chegar e falar. Porque eu acho que tem isso também. Às vezes a gente sente um negócio, a gente quer falar, quer botar pra fora, quer falar com outra pessoa, mas existe também esse tempo de maturação de uma ideia, de um sentimento. Sim. De passar um tempo e realmente entender o que você tá sentindo com isso, como que isso afeta a sua vida. Porque às vezes também é uma coisa de querer resolver essa relação deles
num momento que pra você, às vezes, pode estar te incomodando mais ver aquilo do que realmente viver ao lado da pessoa que está vivendo aquilo, entendeu? Com certeza. Porque tem isso também, de querer resolver essa situação, né, da família. Falar, não é uma situação boa, o que eu faço pra resolver? É. Não. E às vezes é um problema deles. Que É. você só tem que estar lá pra apoiar. Acho que o que você propõe é algo relacionado à relação de vocês. Por exemplo, se tá te também acho. incomodando fazer uma comemoração que sempre eles se mostram mais assim, você fala assim, faz o seguinte, então a gente sai pra jantar numa noite, na outra noite você janta com eles. Pronto, você já não isso. esteve naquela situação, né? Não precisa querer mudar, chegar lá Sim. pra mudar o que é o arranjo familiar das pessoas, não dá. Sabe né? uma coisa que eu aprendi muito na vida? Que é não ficar dando a minha opinião o tempo inteiro. Perfeito, eu Isso- também. isso é uma coisa- Custei, hein? Custei. Gatas. Gatas. Demorei pra entender que nem todo momento eu preciso dar uma opinião. Se a pessoa fala, o que você acha? Eu preciso de ajuda, me Uhum. diz. Aí eu vou dizer, ou eu chego e falo assim, ó, eu sei que a minha opinião não foi solicitada aqui, mas eu Uhum. acho isso. E saber exatamente quando falar. Porque eu acho que às vezes a gente quer simplesmente ficar falando tudo que a gente acha, como se a gente estivesse num grande Twitter. E não é assim que funciona. Nem no Twitter eu falo mais tudo que eu penso. Exato, entendeu? E não é pra ser, porque existem coisas que, assim, se a frase não terminou com uma interrogação, você não tem que ficar respondendo uma pergunta que não existe. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Não Pra tem mim é coisa que tem isso. que dar um, ó, É, uma fechadinha aí. é. Desejo boa sorte ao casal. Mas E- quem somos nós pra Mas quem somos nós pra falar da mãe doida dos outros, né? Não, que isso. E tal. Tranquilo, mas é isso. Esperamos o melhor, tá? A gente sabe que esse e-mail já faz um tempinho também, a gente tá resgatando uns anteriores. Então pode ser que até a gente já tenha algum desfecho. Uhum. Então pode mandar pra gente que a gente vai querer muito saber esse desfecho. Vamos lá, temos mais um aqui, amiga. Eu vou ler pra gente. Oi, Chu e Jéssica. Queria dizer que estou muito feliz pelo retorno do Imagina e que vocês foram as responsáveis por me tornar a maior viciada em podcasts que conheço atualmente. Gosto assim. Também acompanho o Diário de Bordo, o Eu Que Lute e qualquer coisa que vocês fizerem. Amei. Muito perfeita. Hoje vim contar a minha cômica história de quando tirei a carta e também pedir algumas dicas para quem está perdendo o medo de dirigir. Tudo a ver com a gente, amo. Sabendo que vocês duas são as mais novas pilotas de fuga de São Paulo e região, tá? Amo. Bem, tirar carta foi uma experiência traumática para mim. Fiquei muito nervosa, tive muito medo e tudo aquilo que já sabemos. No dia do meu exame, estava chovendo muito, só aumentando aquele meu nervosismo na hora de ligar o carro e sair da vaga. Meu pé escorregou no acelerador e eu voei com o carro em direção ao poste. Meu Deus. Meu Deus! Deus me perdoe rir, mas enfim. Deus ajuda! Ainda bem que o examinador teve um bom reflexo e pisou com tudo no freio. Ele só ficou me olhando assustado e eu não sabia onde enfiar a minha cara. Ele nem precisou dizer que eu fui reprovada, né? Foi péssimo. Enfim, na segunda vez, eu nem sei como, mas consegui passar. Fiquei muito feliz por essa conquista, mas infelizmente isso já faz 4 anos e não pratiquei mais. Então eu espero conseguir reaprender a dirigir e poder ter essa independência logo. Vocês me inspiram demais, inclusive a guardar grana para comprar um carrinho e ajudam demais compartilhando suas experiências. Vocês são luz. Beijos, meninas. Ai, tudo! Bom, vamos lá. Primeiro, realmente, quando eu fiz a prova 5 vezes, 6 vezes, eu passei na 6ª vez, eu acho, nem eu lembro mais. De tantas vezes que eu reprovei, uma delas eu não lembrava onde era o acelerador, onde era o freio. Meu Deus, o nervoso, De tão amiga, nervosa, eu não sabia que pé era o nervoso. que mais. Tadinha. E aí eu tentei sair do carro com o pé na embreagem, que o carro é manual. Sim. E aí eu não sabia o que era o que ali. Eu me enrolei inteira com aquelas 3 coisas ali embaixo. E o cara falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô saindo. E eu não tava, eu tava pisando na embreagem. Aí pisei no freio, tudo, menos no acelerador. Deu tudo errado. Eu, entendeu? no momento de nervoso, com o carro que é automático, que só tem realmente 2 pés. Aham. 2 pés não, 2 pedais pra usar o mesmo pé. Que é o freio e o acelerador, né? Freio, acelerador, freio, acelerador. Isso. Aham. Me confundi. Tipo,
Aham. Fez um, sabe assim, na rua? Quando você Aham. vê uma coisa assim na rua, é porque Eu você... já me confundi também. Então, de nervoso, Na assim, rua. eu tinha que fazer uma curva, eu achei que já tinha passado, e aí fiquei naquele negócio, e aí não sabia, nananana. Eu acho que é comum. O que eu acho é que o exame é muito injusto. Com certeza. Eu acho um exame É. injusto. Existe toda também uma máfia pra fazer com que você tente por muito tempo, até o dia que você já sabe dirigir, sabe tudo, e fala assim, cara, eu prefiro pagar e passar nessa merda do que ficar sempre sujeita a um negocinho, sabe? Então, existem várias questões nisso. É. E eu fiquei 10 anos sem tocar no volante de um carro. Mais de 10 anos sem tocar no volante de um carro. E quando eu voltei, foi tipo assim... Eu não aguento mais ter que depender de aplicativo, nananã. Naquele momento ainda era pandemia, Valentim pequeno, tendo que levar ele pra atividade, espera carro, e aí tinha carro que quando via com criança vai embora, tem carro que não quer se responsabilizar e levar com criança, acontece demais. Ah, é? É terrível, sim. E aí, eu simplesmente falei, liguei pra um... Como posso dizer o nome? Esqueci o nome. Refiz pela internet a minha carta, que Aham. tava vencida. Refiz tudo pela internet, recebi em casa. Ai, que chique. Não tive que Tudo. nem ir no Poupa Tempo fazer isso. Foi Perfeito. tudo pra receber em casa. Contratei uma dessas pessoas que ficam te orientando a dirigir. Sei, Tipo, isso é ótimo. aula para motorizados. Contratei porque uma amiga tinha feito, a Clara, comentou, eu peguei o WhatsApp, marquei no estacionamento de alugar carro. Uhum. E aí ele falou, pode sentar pra dirigir. Eu falei, moço, mas tem 10 anos que eu não dirijo. Você não vai repassar comigo? Ele falou, não. Você não quer dirigir? Você já não tirou essa carta? Você vai dirigir. Passada. E ter me empurrado desse jeito, na hora eu fiquei muito assustada, mas hoje eu vejo que faz muito sentido, sabe por quê? Porque a gente coloca um lugar... Uou, dirigir. E dirigir tem que ser um negócio assim, mais uma forma de se locomover. Total. A gente coloca um negócio por causa do teste, por causa não sei o quê. Uhum. Cara, não é isso. Não Uhum. é isso. Se você fez ali o curso, se você quer ser um bom motorista e tem o básico, você pode ficar assistindo vídeo no YouTube que você aprende a dirigir. Uhum. Sabe assim? Eu acho que assim, o básico de você conseguir se locomover com o carro é o mínimo. Isso não quer dizer nada. Você passar no exame não quer dizer nada. Porque quando você realmente vai pra rua dirigir, você entende que é outra coisa. Outra coisa. Falando Por isso que ainda eu mais achei de São Por isso que eu Paulo. achei esse exame assim. Não, esse exame é simplesmente pra falar que você sabe pegar um carro na mão. Pura e Exatamente. simplesmente, porque falando ainda mais de São Paulo, eu lembro que quando eu comecei a dirigir, eu só saía de final de semana, porque é mais tranquilo e tal. O dia que eu peguei um carro durante a semana, mas que só pra dar uma volta na quadra, assim, e eu vi a quantidade de carro, de ônibus, de moto, eu falei assim, eu nunca vou dirigir durante a semana, realmente eu vou ser uma motorista de fim de semana. Aham. Porque eu falei assim, eu não sei fazer isso aqui, eu não sei lidar com isso. E aí o que eu fui entendendo é que eu posso dirigir devagar. Porque eu tenho a sensação que tudo tem que ser rápido e que você tem que Aqui ultrapassar. principalmente, né? Ainda mais São Paulo, assim, a gente tem nas vias, né, comuns 50 km por hora. É uma velocidade ainda baixa. Porque você não vai a 50, então você pode ir menos. Uhum. Então, eu sempre vou uma velocidade baixa. E eu sinto que mesmo hoje, que eu já tô com a carta definitiva, tem 1 ano e meio que eu tô com a carta E já. praticando sempre. Porque agora eu tenho carro, então isso Uhum. faz uma diferença bizarra. Eu sinto que eu estou todos os dias aprendendo a dirigir. Eu não Uhum. sinto que eu sei dirigir, eu sinto que eu aprendo todos os dias. Porque você passa num lugar que você nunca passou, você tá andando numa rua que é toda esburacada. Passa por uma situação diferente. Aí você chega e aí tem gente fazendo. Olha, muita gente fazendo merda, hein? É. Muita gente fazendo merda a cada 2 segundos. Então você tem que lidar com muita gente fazendo merda. Então você tem que ir devagar, porque você não sabe o que vai acontecer. Gente que te corta, que não tá nem aí, que simplesmente quer passar na frente de um carro e acha que isso é Uhum. andar mais rápido. Uhum. Então, você tem que trabalhar muita coisa em você pra você ficar tranquilo e andar no trânsito. Então, mesmo eu praticando todos os dias, eu sinto que mesmo assim é um processo de aprendizado constante. Que não é um momento de, tá, agora eu sei, agora tá tudo bem. Não, às vezes eu vou pegar a marginal e falo, puta, odeio pegar a marginal, caralho, odeio, é um saco. Sempre tem gente maluca. Vou nessa. E vou, E vai, eu também. entendeu? Então, nossa, de pegar marginal pra mim,
se manda pra aquela pista do meio, eu falo assim, ai, como que eu vou voltar? Eu não vou saber voltar, vou parar em outro estado e tal. Aham. Mas você sempre dá um jeito, você vai aprendendo, você vai, tipo... Mesmo se então, você errar uma entrada, vai ter a vai dar próxima e certo. tal. Eu acho que seria mais justo, por exemplo, quando a gente aprende no CFC, quando a gente tá tirando a carta, eu acho que o mais justo seria o seguinte. Você começa a fazer as aulas. Ó, o meu pensamento, vou contar, eu não sei o que eu imagino. Porque eu não curto, assim, nada do que é feito como prova. Uhum. Eu acho que essa não é a forma de avaliação Eu também acho herói, assim, das erradíssima. coisas, sabe? Aham. Então, por exemplo, eu imagino que você vai ter lá, a gente tem que fazer quantas aulas? 10 aulas que a gente tem que fazer, pelo menos, na rua? Não, acho hoje em que é dia é mais, né? Acho que é umas 15. É. Eu acho que eu fiz umas 15 a 20, mais ou 15 a menos. 20 aulas que você vai fazer na rua, certo? Aham. Você vai sim ter aquele primeiro momento de saber tudo, onde fica tudo, regula o espelho. Importantíssimo. Sim. E depois você vai ter, tipo, um trajeto de um raio de, vamos lá, 4 quilômetros em volta ali da autoescola, Sim. certo? Vai pegar a via, nananã. Porque geralmente é onde começa os seus primeiros passos mesmos do carro. Sim. Porque essa escola geralmente é perto de casa, nananã. Sim. Então ali é o seu quintalzinho primeiro, sabe? Pra você Uhum. começar a explorar. E aí eu acho que deveria fazer o seguinte: todo dia que você sai, isso já vai contando pra uma avaliação. Sim. Consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. Entrou nessa situação, saiu dessa situação. Ah, hoje nós vamos... Então, hoje a tarefa do dia é estacionar na rua. Então, você vai aprender enquanto faz. E vai Sim. estar sendo avaliado enquanto faz. Não é um cone que você tem que Sabe? decorar exatamente onde você vai ver a porra do cone. Exatamente. Eu nunca entendi esse procedimento aí do decorar. Então, assim, você vai aprendendo, e acho que isso era mais plausível da gente ser motoristas mais... Porque a coisa da prova é decorar um caminhozinho, um trecho. Cara, isso não é decorar pra real. passar. Então, isso não é real. Real é uma pessoa que tá vendo todo dia você se desenvolvendo. E aí, o que acontece? Carol, você não tá boa em curva. Você precisa dar a seta primeiro, entrar mais assim. Pô, então amanhã a gente vai fazer de novo e eu vou lembrar. Nananana. Carol, você melhorou nessa... Sim. Sabe? E não tem, e aí não tem um momento que você vai, pega o ônibus, daí você vai fazer a prova e nananã. Que gera uma tensão, gera um negócio. Acho que a pessoa que tá ali te orientando todos os dias é ela que vai conseguir ver o que você tá sendo capaz de fazer ou não. Exato. Sabe, depois de 15 aulas, realmente, a pessoa não consegue dar seta pra fazer a curva, ela não lembra. Então, você vai ter que ficar fazendo até a hora que isso automatizar. Eles fazem isso também pra você estar num lugar de tanta pressão que se acontecer qualquer coisa no trânsito, teoricamente, você está preparado. Então, se existe isso, por que não existe um acompanhamento psicológico? Porque você tá andando num trânsito onde você tem que lidar com a sua emoção, a emoção de N pessoas que estão andando no carro, principalmente homens que estão dirigindo, né? Porque a gente sabe que a gente tem muita dificuldade sendo mulher também, porque a gente nunca pertenceu a esse lugar do carro, de brincar de carrinho. Sim, A gente nunca foi sim. criado dessa forma. Então, E a gente da minoria, a gente 35% da CNHs no Brasil. exatamente. Então, assim, como que a gente vai se sentir confortável e pertencente dentro de um carro, dentro de um ambiente onde a gente nunca pertenceu desde criança, isso nunca foi uma vontade, e você se sente apta e pronta pra andar na rua? Você não se sente. Você vai sentir que vai ter gente que vai te cortar porque você é mulher. Você vai sentir que isso vai acontecer. Nossa, a pressão entendeu? da galera ficar buzinando quando percebe que é mulher, né? É um negócio assim tão ridículo. Ou você vai começar a manobrar na rua, você vê as pessoas... Aham. Cara, que merda, sabe? Mas eu aprendia totalmente. Primeiro, acho que a primeira coisa é tratar o ato de dirigir como não tirar desse pedestal. Porque eu acho que o deixar no pedestal, eu não sei se eu vou conseguir pegar o carro, eu não sei se eu vou. Cara, todo mundo tá fazendo. E eu sempre lembrava assim: eu já saí com tanto cara tão idiota e que dirigia, como que eu posso não dirigir, cara? Aham. É assim, impossível que eu não tenha capacidade de fazer um negócio que tanto cara nada a ver. Eu já vi dirigindo, sabe? Eu pensava a assim? mesma coisa. Eu falei, caralho, aquela pessoa, aquele cara que é um escroto. Um escroto, um que é um burro, idiota. burro. Se ele sabe fazer uma baliza, caralho, eu sei fazer. Exatamente. Eu sou inteligente. Eu realmente pensava isso. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é tirar desse lugar e depois, assim, nossa, quando eu bati feio assim, amassei o carro de verdade e abri uma caixinha para as pessoas contarem sobre os causos, tinha gente que, assim, mora na mesma casa há 25 anos e um belo dia entrou errado na garagem.
E arranhou o Então, carro inteiro. é isso. Tem um negócio também muito interessante, que é a maioria dos acidentes acontecem perto de casa, Isso é muito porque é quando a interessante. pessoa tá mais vulnerável, tipo, já tô perto de casa, já começa a Conheço. relaxar, conhece e tal. E o cérebro, gente, o cérebro dá pegadinhas, faz pegadinhas na gente, Aham. sabe? Então, a questão é ficar atento enquanto está dirigindo. Eu sei que é um exercício difícil, eu tenho muita dificuldade em manter a atenção, então eu preciso, às vezes, dar uma baixadinha no som. Às vezes, eu dirijo sem som, que é pra, tipo, ficar mais... Prestar atenção, Prestar né? atenção. Por exemplo, na minha garagem, eu entrar com som alto, eu esbarrava na pilastra. Porque você distrai, né? Porque você distrai, aí é um negocinho que você tem que girar um pouco mais e tal. Eu sempre boto... Já ralei em outros carros. Assim, dentro da minha garagem, manobrando pra minha, Aham. né, vaga ali, que é horrorosa, que tem um pilar dentro, mas enfim. Mas assim... Passar o trajeto, dias que eu passei o dia inteiro na rua e eu ficava super orgulhosa. Tipo assim, cara, passei o dia inteiro na rua, fiz tudo isso, nananana, não aconteceu nada. Chegar em casa ouvindo o som alto e... arranhar, é isso. para-choque. Aham. Eu tenho um negócio que eu sempre coloco o Waze alto também, porque eu acho que eu não vou conseguir olhar ele e dirigir ao mesmo tempo, eu fico nervosa. E eu comecei a sentir as pequenas coisas começaram a me fazer muito feliz, do tipo, estacionar no shopping. Eu achava o máximo estacionar sozinha no shopping. Assim, eu descobri outra coisa também, que não é tipo assim, nossa, eu sou a fodona aqui que estaciona em qualquer lugar. Não, eu vi esses dias um meme que é 100% eu, que é assim, você prefere estacionar entre dois carros ou dar um tiro na Beyoncé? Aí era um gif de uma pessoa dando um tiro em alguém, assim, porque, gente, é isso, entendeu? Não é fácil estacionar entre dois carros, é Não uma é. bosta pra qualquer pessoa, é É. chato. E tudo que eu posso economizar em todos os outros dinheiros, eu economizo pra gastar em valet. Eu viro e mexe. Tem um shopping aqui em São Paulo que eu tenho medo de altura. E ele é inteiro em caracol, o estacionamento é lá em cima. Sim, Aquilo me dá uma vertigem, eu fico nervosa. Sim. Eu começo a suar tão frio que eu falo assim: se eu vou naquele shopping, eu paro no valet, porque o valet é no térreo. sim. Porque eu não vou fazer isso comigo. Tipo assim, eu não me sinto bem, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, tipo, é uma coisa que você entende que todo mundo tem algo que é mais vulnerável, tem algo que não gosta de fazer. Tem uma habilidade melhor, entendeu? Tem coisa que a gente é Exato. melhor, tem coisa que a gente não é. Por exemplo, sei correr? Não. Mas sou capaz de correr? Sou. Sim, Sou ótima motorista? Não. Mas sou capaz de dirigir? Sou. Então, isso. assim, é isso aí. Bom, meu recado é esse. É tipo assim, Eu acho também. tente, pelo menos tente. Aham. E assim, 4 anos sem dirigir, sem praticar, não pensa muito no tempo, entendeu? Nossa, é 4 anos. Não, vai aos poucos, daí pega pra fazer um fim de semana, dá uma volta, vai devagar, se sentindo confortável. E assim, eu acho que é isso, não colocar num pedestal e sentir prazer em fazer isso. Porque às vezes você pode simplesmente não gostar de dirigir e tudo bem, né? É isso aí. E também e às vezes é pela necessidade. Se é pela necessidade, encare como algo que tem que ser feito e pronto e acabou. Fim. Também acho. Ai, pra mim é isso. Amei. Ai, motorista! Não, Ai, não me não. achando! Nossa, no começo deste programa, lá em 2017, eu nunca achei que esse seria meu tipo de conselho, Aham. sabe? E veja hoje, Quem então, diria, né? sabe? É isso. Ai, É esse o caminho. maravilhosa. A gente ia ler mais um e-mail aqui, só que tem uma fofoca muito boa que a gente tava comentando no off aqui e a gente queria fofocar. É isso, a gente precisava falar. A gente já vai falar dessa fofoca. É uma fofoca de um vídeo do TikTok que deu uma viralizada, que é falando de uma blogueira Uhum, que tava devendo direitos trabalhistas aí pra alguém. foi. E essa blogueira não parava de desfilar com bolsa Chanel, casaco Louis Vuitton, Fendi, indo pra Fendi. Paris. E tudo. aí, quando a advogada trabalhista foi fazer, né, a causa e tal, ela recolheu todo esse material que a gata ficava se exibindo. E ainda ela falava assim: dinheiro não traz felicidade, compra. Então, assim. Um casaco dela pagava os direitos trabalhistas. Não era falta de dinheiro, é falta de caráter. Esse é Aham. um negócio assim, Gente. um casaco. E o que eu Pagaria. mais achei absurdo é que, como ela postava tudo, isso podia ser usado como prova. De fato. Mas e aí E que foi tá. A usado. juíza aceitou que anexasse no processo dela as fotos de Instagram dela mostrando bolsa, dela em Paris com um casaco caríssimo, que só o casaco já pagaria
o que ela tava devendo. E aí, a juíza anexou tudo isso e mandou penhorar os bens que aparecem nas redes sociais dela. Eu achei isso, Gente. assim, tão bom, porque, assim, eu acho que, primeiro, ensina sobre. Cara, a pessoa quer sair impune de uma merda dessa, se exibindo, tá ligado? Esfregando na cara de Aham, alguém que ela total. tá devendo. Gente, Não, é e muito acha absurdo, que, né? gente, a época que a internet era terra de ninguém já foi faz tem bons anos aí. Exatamente, Não dá mais exatamente. pra você ficar postando as coisas e achar que vai ficar de boa. Exatamente, exatamente. Eu achei, assim, a decisão muito boa. E eu acho que tem que ficar de exemplo mesmo. Porque isso acontece muito com a questão da pensão, né? Uhum. O cara fala que não tem como pagar pensão, mas aí você vai ver a atividade do cara em rede social, Tá lá. festa, viagem, carro e tal. Então eu tô achando muito bom, porque eu acho que ainda tem na cabeça de algumas pessoas que existe a vida real e existe a internet. Eu acho que é uma galera da nossa idade, porque a galera mais nova não tem mais Não essa tem mais. percepção. Então, mas a gente que tá bem nessa divisão de millennial, do tipo assim, nasceu sem internet, conheceu a internet, aprendeu a usar a internet, trabalha com internet, vive na internet. Não tem essa noção real, assim, de que, Aham. tipo, é a vida só, Uhum. sabe? Não existe entrar na internet. Você já Exatamente. está na internet o tempo Exatamente. inteiro. Eu tava vendo aí, essa semana também saiu um tweet que deu uma viralizada, que era de uma mina falando assim: gente, se vocês verem o fulano de tal, avisa pra ele que a pensão tá atrasada e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Alguém sabe se aconteceu alguma coisa com ele? E é tipo um ator. Meu Deus! É tipo um ator, assim. Eu não vi Você não isso. viu isso? Não. E aí viralizou, obviamente, o tweet, né? Aham. E um monte de gente começou a falar: ai, mas será que ele não tá numa situação ruim porque a novela. A última novela que ele fez é não sei o quê. Uma galera defendendo. E Gente. aí, ela falou assim: não fala comigo e também não fala com o filho. Mas já vi que nas redes sociais tá ativo. Ou seja, é prova. É prova, entendeu? Aham. E Então, tá olha só que certo. coisa. E eu achei que foi bom. Acho que tem que começar a expor mesmo, assim, sabe? Pra não achar que é bagunça, não. Porque eu acho que é um desaforo tão grande você tá ali se exibindo, igual essa mulher fazendo, se exibindo. Porra, com uma pessoa que tá precisando do dinheiro, que é direito dela e tá sob sua posse. Que é direito dela, isso que eu acho que é pior, sabe? E a pessoa fica lá postando e quem tá consumindo não tem ideia do que tá acontecendo. Exatamente. E isso é todo um bafafá Tá, também. tá pagando pau ali pra dondocona, cheia de frase de efeito, de sei lá o quê. Aham. Então, mas então, achei essa fofoca muito boa. Acho que fica aí o alerta do. Não existem duas vidas, dois universos. É É um uma universo só. É só, uma só. exatamente. Lembra o cara do Twitter lá, o que assistiu Bacurau com 11 minas diferentes? Então, Lembra dessa história? aham. Essa história é um Ele clássico já da e internet. a mina principal, pra quem tava em alguma caverna quando essa história rolou, é o seguinte: era um cara que era casado até, Acho e que tava sim. terminando, tava sendo uma relação, tava engatando com outra mina, e tava assim, se envolvendo com a menina, realmente. Aham. Então tinha promessas, tinha as coisas, tinha coisa de falar de morar junto e tal. Então ele já estava agindo de má fé. E nisso a menina descobriu que ele estava saindo com mais várias meninas e que ele ficava fazendo esse jogo. Eu acho uma psicopatia maluca, porque como consegue, né, dedicar tanto tempo Aham. do dia ainda trabalhar pra ficar de assunto com várias meninas? E fazendo a mesma coisa, porque elas descobriram que ele levava todas pra assistir Bacurau. E aí, cara, você assistiu o mesmo filme todas as Todas vezes. as vezes. Não é de uma frieza, assim, Nossa, também? gente, Horrível, assim? que De, bizarro. tipo, a pessoa conseguir ficar ali coordenando Aham, várias. E tinha várias relações, já tinha tempo, assim. sim. Com uma era 5 meses, com uma era 3 meses, quando tá começando a sair. E aí a menina descobriu tudo isso e Uhum. ela processou ele e ela ganhou. Ah, ela ganhou? Ela ganhou. Ela Corretíssimo. ganhou. Não Por que lembro qual isso? pelo que ela processou, mas, tipo, sei lá, agiu de má fé. Tem as questões hoje de violência psicológica também, que ele devia estar Sim. mentindo. E tem promessa no meio, nananana. Você tá usando essa pessoa. Aham. Essas coisas não são mais, tipo, só aconteciam. Uhum. Sabe? Sim. Ai, só foi escroto. Não, 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 não. Tem coisa que é crime, E hoje em sabe? dia, você ver algo na internet, isso faz com que seja real uma prova que você pode usar.
Exatamente. Por isso que é tão importante, quando você vê alguma coisa acontecendo, tira um print. Tira um print. Entendeu? Tem uma conversa, não sei o que é diferente, print. Teve uma conversa estranha aí com o Foi cara, meio ameaçador, não sei o quê. Tira um print. Exatamente. deixa aí numa eu pasta. acho que tem que ter. Print, É. acho que é um negócio muito importante, assim. Então. Ai, a gente só queria fofocar disso, que a gente é muito millennial, meu, aprendendo eu amo a gente fofocando essa tudo. história. Não, é porque a gente sempre senta aqui, fica fofocando as coisas e comentando. E a gente tava comentando essa história. E é muito louco pensar que é uma coisa que a gente tá muito chocado, porque as pessoas pegaram um print da internet e usaram de prova. Porque é um mundo que é o nosso mundo, que é a da internet, num mundo distante, que é um mundo, O né? real, né? E é. da justiça. Que é o mundo né? jurídico, né? De Sim, processos. E sim. ver como isso realmente faz diferença. Sim. E que às vezes a gente que trabalha com internet às vezes parece distante, pra muita gente é mais distante ainda. E não é, entendeu? Não é, gente. Essa história foi boa demais. Fofocas jurídicas. Se tiver fofoca jurídica aí, pode contar pra gente que a Amo. gente adora. Bafão envolvendo a justiça, a gente não vai falar os nomes aqui. É Troca os isso. personagens, mas conta que a gente É. adora. Manda pra gente um caos aí que você teve. Às vezes você, sei lá, saiu com um boy, achou meio esquisita essa história, quer uma opinião nossa. Foi CSI? Quer brincar de CSI? Ai, De Catfish? Ai, Catfish. Esse programa foi assim. O responsável por me deixar a pessoa mais encanada possível da internet, assim, mas é muito bom, Eu né? sempre fui muito boa de descobrir as coisas. Amiga, você gatas, também tem Sherlock história. Holmes aqui, galera. Essa gata tem história, viu? Puxado, viu? Era bem puxado. Mas enfim, gente, hoje está tudo bem na minha vida, graças a Deus. Não preciso mais ser um catfish. Mas olha, é isso. Você pode mandar também, tá? Se você já encontrou a Histórias de catfish. Queria muito histórias de catfish da comunidade Imaginer. Manda pra Queremos. gente, tá? Manda tudo no e-mail que a gente vai amar. Vocês podem mandar sempre e-mails pra gente no especial, como é que é? Especial de e-mails com 3 As, Amo. @gmail.com. Exatamente. É isso, gente. Esse programa hoje foi só um especialzinho de e-mails gostoso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Mandem muitos e-mails pra gente, mandem sempre, porque vocês estão vendo, a gente resgata lá do fundo e leu de todo mundo, tá bom? Então, arrasem. E não esqueçam de seguir a gente no Imagina Juntas _ no Instagram e no Twitter. A gente também está no TikTok, Imagina _juntas. E no Spotify e no YouTube a gente está em vídeo também. Então, você pode assistir a gente em vídeo, deixar tocando aí na sua casa, deixar na TV, que eu vejo que a galera faz muito isso, que é tudo de bom. Segue a gente lá no YouTube, que é sempre muito importante, né? Ajuda a gente lá na nossa rede nova. E é isso, gente. Semana que vem estamos de volta com mais programa, com mais fofoquinhas toda quarta-feira aqui pra vocês. Tchau, gente. Até quarta-feira.